identidade de quem nós somos. Diz assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã o terceiro dia. Até aí, irmãos. Percebam que narrativa graciosa, talvez mágica. Do nada as coisas vieram à existência. Não é que havia alguma coisa e Deus viu que tinha algo e disse assim: a partir disso eu vou criar o que nós podemos contemplar com os olhos ou imaginar com a mente. Não é nada disso que o texto se refere. Existe uma palavrinha ali que começa a dar significado à nossa existência. É a palavra que leva o título do livro, a palavra Bereshit. É uma palavra hebraica. Nós traduzimos como Gênesis, e traduz de forma muito correta, mas também pode ser traduzido como o princípio, ou no princípio. Então, no princípio, essa expressão no princípio significa dizer assim: o primeiro momento, o primeiro instante. Diz a Escritura que Deus, por sua palavra, começou a trazer todas as coisas à existência. E aqui está o primeiro marco de nossa identidade. Nós não somos autônomos, nós somos dependentes, porque nós somos criados. Nós não somos os criadores, nós fazemos parte da criação. E como criação de Deus, nós passamos a existir. Significa dizer que nós não éramos eternos, nós passamos a existir, nós viemos à existência. E isso tem a ver, por exemplo, com o nosso Deus. Ele é o único eterno. Nós vamos ver isso depois, por exemplo, quando eu estiver anunciando alguma coisa a vocês dentro do livro de Hebreus, capítulo 1. Nós vamos aprender, por exemplo, que Deus ele é eterno. Aliás, nós já sabemos disso. Eu só vou apenas enfatizar isso. Como aqui a Escritura Sagrada mostra que Deus ele é eterno. Então veja, o nosso primeiro marco é que nós viemos à existência. Deus nos trouxe à existência. Agora, o que é mais importante ainda é que, se você for observar de forma bem estruturada a criação, quando Deus nos colocou nesta casa chamada terra, todas as coisas já haviam sido plenamente criadas. É como se Ele trouxesse uma noiva em
em casamento e a colocar-se numa casa e dissesse assim: olha, eu estou abrindo aqui a porta da casa e eu quero mostrar para você que toda a casa está plenamente organizada. E a noiva satisfeita com aquilo se maravilha diante do seu noivo, e ela fica cada vez mais encantada porque ela crê no seu coração que o seu noivo providenciou todas as coisas. Mas ainda para agradá-la, aí ele diz assim: você não somente está recebendo a casa, eu vou lhe dar algo mais, eu vou lhe dar um banquete, eu vou lhe dar uma festa, eu vou lhe dar um local em que você regozija-se, ou você se alegra, mas que também você descansa. Então veja, por que o homem ele não foi criado no sétimo dia? O motivo é que o sétimo dia, pós narrativa de Gênesis capítulo 1, verso 14, é que é como se fosse um prêmio. Você chegou em casa e eu não lhe darei trabalho. Você está em casa e agora você recebe descanso. Eis o segredo maior que se esconde por trás da palavra Shabat ou sábado. Por exemplo, os sabatistas, eles dizem que o dia de descanso é o sábado. Nós não somos sabatistas, nós somos sabatarianos. Os nossos símbolos de fé dizem que nós guardamos o Shabat, mas o Shabat não do sétimo dia, mas o Shabat do primeiro dia, porque é justamente o dia da ressurreição de Cristo. Então nesse dia nós não somente descansamos o corpo, mas nós descansamos a alma. Olha, uma das melhores formas de descansar o corpo é fazer compras. Você já sentiu a delícia que é você ir num local em que você tem condição de comprar alguma coisa e que você tem condição de comprar aquilo que você está querendo? Sua alma vibra. É claro que você não está comprando lá e está vibrando. Que louco, né? Ninguém faz isso, mas quando você está com o prazer de comprar aquilo que você quer comprar, assim também descansa a nossa alma. A nossa alma, ela espera um descanso. E que descanso é esse? É justamente quando você vem na igreja para ouvir Deus falar com você. A sua alma vibra, porque ela está descansando, recebendo todo o deleite possível para a sua sustentação. Então veja, o segundo princípio aqui em Gênesis 1 a 13 é que as coisas começaram a vir à existência para o louvor da glória de Deus e para todo o nosso bem-estar. Em Gênesis 1 ele então traz a criação da luz, e aqui tem um enigma por trás disso. É que a palavra luz no Antigo Testamento não somente está se referindo a toda a criação da luz do cosmos. Observe que o sol ainda não havia sido destinado a nós, e nem a lua. Mas perceba que a palavra luz aqui está falando não somente do exército dos céus, mas está falando de um outro exército, que às vezes nós nem imaginamos, nem percebemos, mas que é um exército que foi feito especificamente para servir a Deus, o exército celeste. Os anjos, que a Escritura Sagrada, por várias vezes, os nomeiam como anjos de luz. Então veja, Deus começa a trazer a criação à existência. Aí no segundo dia ele começa a fazer separação do habitat onde nós iremos residir. E veja o motivo da separação do habitat. Foi justamente para classificar as coisas. Eu estava na igreja, não era nem casado. Eu passei 6 anos no meu ministério como pastor solteiro. Eu confesso para vocês que foi a parte mais complicada do meu ministério. Difícil, era ruim demais. Às vezes eu estava muito sozinho dentro de casa. E não tinha amigos, porque os amigos às vezes tinham um horário de trabalho diferente do meu. Às vezes eu queria ligar, e o pessoal dizia assim: eu sei que você está assim, mas dá para ligar o teu horário? Aí era muito ruim. E morava nos estados familiares.
meus familiares não eram cristãos e aí ficava difícil conversar. Bom, um dia eu estava na igreja e o casal chegou na igreja. E estava nesse dia de oração de estudo bíblico. E eu vi que esse casal estava querendo falar comigo. Só que eu estava orando com os irmãos da igreja, os irmãos bem idosos. E depois da oração já tinha um estudo bíblico. Aí terminei a oração. Aí eu disse, pessoal, antes de começar o estudo bíblico, vamos aqui na cantina, vamos tomar um copinho de água, depois a gente retorna. E eu fiz isso propositalmente, eu nunca tinha feito isso, mas era para chegar no casal. Então eu fui lá, os cumprimentei, não era lá na minha igreja, era a primeira vez que eu estava vindo, mas eu já notava que eles estavam muito aflitos. Aí eles identificaram, a gente é fulano de Beltrano, a gente já conhece o senhor. O senhor não é o professor lá do seminário da José, o senhor é professor do meu pai, do meu pai. E foi meu pai que me enviou aqui. Que ele disse que eu poderia conversar com o senhor abertamente. O senhor da igreja estava. O nosso pastor está de férias, está incomunicável. Então a gente veio aqui falar com o senhor. Aí eu disse, olha, dá para aguentar aí pelo menos mais 40 minutos, porque eu vou dar um estudo bíblico aqui na igreja. Quando eu terminar aqui, eu atendo vocês uma noite e a gente conversa aí à vontade. Você não vai dar assim, pastor. A gente só ficou com medo de terminar um estudo bíblico, o senhor sair para casa ou sair com alguém. Eu disse, não. Estou só, tranquilo. Eu atendo vocês dois. Tudo bem. Terminou o estudo bíblico, então eu sentei com eles lá no gabinete pastoral. E o rapaz se identificou assim: eu sou da igreja presbiteriana tal, lá na mesma cidade, no Brasil. E ela não é cristã. Ela faz parte do grupo Mormon. E contra a decisão da minha igreja, do meu conselho, o rapaz disse, eu estou namorando com ela. E ela, contra a decisão da liderança religiosa dela, está namorando comigo. Meu pai sabe disso, está muito desgostoso comigo. Os pais dela também sabem disso. Está muito desgostoso comigo. E pastor, nós estamos perdidamente apaixonados. E nós queremos casar. E deixa eu antecipar para o senhor, porque eu não falei para meu pai. Nessa noite, pastor, ao sair dessa igreja, eu vou me relacionar sexualmente com ela. E lá de onde eu venho, então, quando isso acontece, certamente vai ter que dar em casamento. E nós vamos fazer isso porque nós queremos forçar um casamento. O rapaz tinha 17 anos e a menina tinha 16. Essa era a idade dele. Aí eu me perguntei assim, você sabe quem você é? Eu já sei sim, pastor, eu só fui o filho de fulano. Estou perguntando se você sabe quem você é, a sua identidade espiritual. De onde você veio? Quem de fato é seu pai? Quais são os seus deveres? O que é que seu pai exige de você? Aí ele disse, eu não estou entendendo. Eu disse, deixa eu fazer isso. Uma pergunta para mim não é suficiente. Você sabe citar os mandamentos do seu pai para mim, os mandamentos de Deus para mim? Ele disse, sei não. Não sei não. Eu perguntei para a menina, você tem a sua identidade espiritual? Ela disse, eu tenho. E ela era religiosamente assim do que ele. Aí ela mostrou os princípios dela. Eu disse, você concorda com os princípios dela? Ela disse, não concordo não. Ela disse assim, olha, se eu morresse agora, meu corpo ia ser levado lá para um templo, essa questão no local desse reúne, eu seria batizada mesmo morta, meu corpo seria velado, minha alma encaminhada à presença dos anciãos e depois levada à presença de Deus. Eu disse, você acredita nisso? Ele disse, nunca nada. Não acredito assim. Aí ela disse assim, pastor, eu vou dizer um negócio para você. Eu também estou perdidamente apaixonado por ele. E eu quero casar com ele. Agora é assim, nós já fizemos uma coisa. Ele vai para a igreja presbiteriana e eu vou para o templo morto. E vai ser assim todos os domingos. Ele vai para a igreja presbiteriana perto da casa dele, junto com a família dele, e eu vou lá
Aí eu disse, vamos fazer o seguinte, você já viu a história do pássaro e do peixe? Ela disse, não, deixa eu só contar para vocês. Um dia um pássaro estava lá na água, sentiu cedo, desceu para tomar água lá no rio e viu um peixinho lá nadando. Se encantou. O peixe também viu o pássaro. Quando viu o pássaro muito bonitinho, amarelinho, se encantou por ele. E ambos decidiram se casar. Só que um morava nas fendas do lago, ali nas rochas, o outro morava no topo das árvores. A pergunta é: aonde nós iremos morar? Se morar na fenda das rochas, lá no fundo do rio, o pássaro morre. E se morar no topo das árvores, o peixe. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Se vocês se juntarem com identidades completamente diferentes, um de vocês será sacrificado. Então, quem que isso pode correr agora? E eu me lembro daquele momento que o jovem baixou a cabeça, ele começou a chorar, e a frase que ele me disse, até hoje eu me lembro disso, isso é loucura. Que loucura eu estou fazendo? Não foi assim que papai e mamãe me ensinou. Eu estou morrendo de vergonha. Como é que eu disse que o senhor, o ministro do Evangelho, que vou manter relação sexual com ela? O nome da menina era Alice. O nome dele era Felipe. Eu disse, Felipe, o que é que você tem que fazer agora, Felipe? Esse pastor, claro que é a pessoa mais forte. Eu vou levar a Alice em casa. Eu vou levar a Alice em casa. E eu vou voltar para casa. E voltar para casa. Passou um tempo. Eu estou na feirinha lá fazendo alguma coisa. Eu me encontro com o pai dele e com ele. E ele vem falar comigo. E eu pergunto, Alice. O pastor não deu para fazer. Alice é muito decidida na religião dela. E papai me ensinou a ser muito decidido na minha religião. Me ensinou ainda mais a verdade. Agora eu sei quem sou e tenho um orgulho da minha vida. Ainda não arranjei uma namoradinha, mas se Deus quiser que achei uma vida nova lá na igreja, quem sabe Deus não me dá uma namorada. Deus, essa é a primeira pessoa que quer casar. Isso já fazem 16 anos. Foi o meu primeiro ano de ministério pastoral. Esse ano é o 17º ano de ministério pastoral. 16 anos atrás isso aconteceu. Veja como é importante nós sabermos a nossa identidade. Sabemos que há separação das coisas. Veja, Deus fez a porção seca e a porção molhada. Águas e terra seca, elas são separadas. São universos completamente distintos. Você vai ver que entre o quinto e o sexto dia da criação, domingo que vem nós vamos ver isso, houve um exército que povoou as águas, como também houve um exército que povoou a terra, como houve um exército que povoou os céus. Ambos os exércitos, criaturas de Deus, em seus locais completamente distintos. Assim como nós somos completamente distintos da criação que nós vemos e contemplamos, nós não somos iguais. Ainda que semelhantes, nós não somos iguais. Eu não sei se vocês já se aperceberam, mas o homem que está aí afora, nós não somos iguais. Há um lema que há desde a Revolução Francesa que é extremamente enganoso: liberdade, igualdade e fraternidade. Talvez a maior mentira já inventada. Nós nem somos livres, aliás, nunca fomos livres, porque a Escritura nos diz que ou nós somos escravos do pecado, e quando libertos, nós somos escravos de Cristo. Ou nós estamos debaixo da escravidão do pecado, porque o nosso primeiro representante, por nome Adão, pecou e nos fez pecadores, e infundiu morte em nossas vidas. Nós morremos porque o nosso primeiro representante morreu,
do pecado, quebra daquilo que Deus havia dito com ele. Gênesis 2, duas árvores num jardim, uma chamada de árvore da vida, a outra do conhecimento do bem e do mal, cuja árvore o homem nem no seu fruto deveria tocá-lo. O homem toca no seu fruto, come, seus olhos se abrem, não que já estivessem abertos, mas se abrem para a realidade daquilo que seria pecaminoso. O seu coração se torna completamente desenfreado, perdeu o cabelejo. Cabelejo é uma palavra que vocês usam aqui, né? Os arreios do cavalo, né? Perdeu literalmente os seus freios e ele se tornou dura e servilmente pecador. Então, ou ele é escravo do pecado, ou ele será escravo de Cristo. Mas se tem uma coisa que nós não somos, é livres. Ninguém é livre. Ou nós servimos a Cristo, ou nós servimos o mundo. Então, a quem servimos? Agora perceba a segunda mentira: igualdade. Nós não somos iguais. Não somos. Alguém diz assim: então você é elitista. Não sou. Não sou. Nem tenho desejo de ser. Aqui nós somos iguais. Alguns acidentes nos separam, é claro. Eu sou o pastor da igreja, vocês são os membros da igreja. São acidentes. Mas perante Deus, eu e você não somos iguais. Estamos no mesmo patamar. Mas com aqueles que estão ali fora, nós não somos iguais. Nós não somos iguais. Nós temos uma compreensão vívida. Os nossos olhos se abrem à glória. Os deles não. Observe onde nós estamos agora. Observe onde eles estão. Nós não somos iguais. E nós não somos iguais justamente por causa da servidão. Enquanto eles estão escravizados no pecado, nós estamos livres, mas escravizados em Cristo. Nós recebemos a lei do Senhor e por ela caminhamos. O nosso sumo pastor vai à frente e nós vamos na sua cola, seguindo verdadeiramente. Nós não somos iguais. Nós temos uma pátria, uma terra que nos aguarda, nós não somos iguais. Os homens brigam, lutam por esse local. Nós não somos iguais. A nossa pátria, ela é preparada por Deus e ela virá a nós. Não pelos nossos méritos, mas pelo sacrifício de Cristo, sendo mais uma demonstração de que nós não somos iguais. E por fim, nós não somos fratéricos. Nós não somos. Vocês já leram ou lembram o que é que acontece lá em 1 Coríntios capítulo 5, e especialmente o verso 5? Eu já fiz essa pergunta aqui. Da primeira vez que eu vim aqui, eu fiz essa pergunta. Talvez vocês não se lembrem. Vou fazer. Quantas religiões existem no mundo? Eu chutei. Quantas religiões existem no mundo? Pode chutar. Chutem. Sim, pode chutar. E errar. Mas chutem. Quantas religiões existem no mundo? Dá uma ideia aí. Eu só digo uma coisa para você, é extremamente fácil saber o número de religiões que existe no mundo. Mas muito fácil. Muito fácil. Aprendam essa. Sabe quantas religiões existem no mundo? Nessa bancada. Somente duas. A religião de toda a verdade é a religião de todo engano. O nosso desejo é que nós estamos, na nossa ânsia, na nossa busca, vivemos a religião de toda verdade. Na religião de toda verdade, você aprende como
ter prazer nessa vida. Você acredita que você só chegou onde chegou pelos seus méritos. Essa é a religião de todo mundo. É a religião que tenta comprar a glória de Deus. Então, eu vou ser salvo porque eu sou bom. Eu vou ser salvo porque eu fiz muitas boas coisas. Você pode até tê-las feito. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. As suas melhores obras, segundo o profeta Isaías, não passam de trapos de imundícia. Se você pensava que iria ser salvo pelas suas obras, eu quero dizer que você falhou. E falhou terrivelmente. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas somos salvos pelas obras de Cristo. As obras de Cristo nos salvam. A verdadeira religião, então, contrapõe o erro. E o mundo vaga na falsa religião. Porque nós estamos diante de dois pastores. Um pastor que guia as almas dos crentes para a santidade e para a vida eterna, e um outro pastor que guia a alma dos incrédulos, mas que também crentes, na operação do erro, para a perdição eterna. Nós estamos literalmente entre o Deus de toda a verdade, a quem chamamos de Jesus Cristo, e literalmente Deus da operação do erro. O mundo, a carne e o diabo. Você está diante desses dois mestres. E quem tem sido o seu pastor? E qual tem sido a sua religião? Aliás, quem tem sido o seu pai? E qual tem sido a sua filiação? Se você é filho de Deus, então você sabe que não pode ter como irmão aquele que é filho da carne, filho do pecado ou filho do diabo. Nós não somos fraternos. Não somos. A nossa filiação diz de quem somos irmãos, apesar de sermos diferentes, alguns bonitos, outros feios, alguns baixos, outros altos, alguns pobres, outros ricos, alguns bons de saúde, outros péssimos de saúde. Desses nós somos irmãos, porque Cristo nos une aqui. Ainda bem que só tem gente bonita, né? Todos aqui são muito bonitos. Eu estou também exagerando. Estou brincando. Muito bonitos. Deus nos uniu. Nós somos diferentes da localidade. Eu lá do Nordeste, você aqui do Sul, Sudeste. Outros lá do Sul, talvez tenha gente aqui do Norte. Uns de descendência alemã, outros de descendência italiana, outros de descendência afro. Mas nós somos irmãos em Cristo. Não foi o sangue que nos uniu, o nosso sangue. O sangue de Cristo nos uniu e nos irmandou, como também nos separou dos iguais. Talvez você tenha irmãos da sua descendência que sejam muito parecidos com você, mais parecidos fisicamente do que eu, do que ela, do que ele. Mas vocês não são irmãos, são díspares. Aqui nós somos irmãos. Vocês passam a ser conhecidos, que seguem a religiões diferentes e que seguem pastores, guias diferentes. Os homens lá fora seguem o mundo, a carne e o diabo. E nós seguimos a Cristo. E servimos a Cristo.
e somos aparelhados em Cristo. Mas a gente tem que amá-los, né? Amá-los, dizendo para eles toda a verdade possível. Orar por eles, né? Eu acho que Deus se entristece com essa diferença. Se entristece, e tanto é que levantou um profeta chamado João Batista e diz uma mensagem extremamente amarga para os ímpios: arrependei-vos de vossos pecados. É a mais bela palavra de amor que você pode dizer para quem não serve a Cristo. É a palavra que é repetida por Pedro, depois por Paulo, que tinham aprendido de Cristo. Cristo encontra todos os seus e diz assim: arrependei-vos dos vossos pecados. Em um momento, uma Ângela, um dos discípulos chega para Cristo: aí está aí fora tua mãe, irmãos e irmãs. E qual é a resposta de Cristo? Minha mãe, irmãos, irmãs são todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Se nós amamos as pessoas que estão lá fora, eu não duvido disso. Nós gostamos mesmo. A melhor mensagem que nós temos que dar a estes é: arrependam dos seus pecados. E veja, como é que você ama alguém e não quer que essa pessoa caminhe no mesmo caminho de glória que você caminha? Como é que você pode consentir que a alma de alguém vá para um local que a sua alma vai? Como é que você pode impedir que a alma que é o bem mais precioso que nós temos? Você tem um problema da vista, na perna, no braço, você procura o melhor especialista. Se não acha o melhor especialista, a primeira pergunta que você faz é: como é que é bom? Rapaz, eu tenho um problema na minha mão, está doendo, não sei o que é. Aí alguém diz: vá para o ortopedista e tal. Aí, a primeira pergunta que você faz: é bom? É experimentado? Qual é o currículo dele aqui na sociedade? Porque você quer ver a sua dor ser sanada, o seu problema resolvido. Pois bem, a sua perna não é o bem mais precioso da sua vida, a sua mão não é o bem mais precioso da sua vida. É importante, mas não é o bem mais precioso da sua vida. O seu olho é extremamente. Ontem eu estava aqui conversando com um pastor, você está aqui nessa mesa, quando ele disse: você conhece fulano? O pastor estava aqui para a gente. Eu conheço aquele ali, você tem um problema gravíssimo na vista, enxerga muito pouco. Que coisa, né? Deve ser difícil, principalmente para o pastor, porque você depende muito da leitura, até da leitura da escritura para a exposição dela. Você tem um problema na vista, é muito difícil, né? Pois bem, mas não é o principal instrumento, não é a principal ferramenta de trabalho do pastor, não é a sua vista. Nenhuma parte física do nosso corpo é um instrumento mais importante da nossa existência. O principal instrumento da nossa existência é a nossa alma. Nós temos que cuidar bem dela, mas nós não cuidamos bem da nossa alma, porque somente Cristo pode cuidar bem da nossa alma. E como é que nós podemos amar alguém e não encomendar a sua alma a Cristo? Não estou falando daquele aspecto de modo, que assim, eu quero que fulano esteja com Cristo. É levar aquela pessoa ao conhecimento gracioso de Cristo. Mas sabe por que às vezes nós não fazemos isso? Porque às vezes nós não queremos nos dar mal com alguém. Você já pensou em chegar para alguém e dizer assim: claro, você vai chegar dessa forma, mas não intervir na conversa. Você deve se arrepender dos seus pecados. Você precisa de Cristo como seu Salvador. Às vezes a nossa vergonha nos impede de fazer isso, às vezes o nosso modo nos impede de fazer isso, mas às vezes nós pensamos mais em nós mesmos, que nós não queremos nos desgastar com ninguém de dizermos isto. E sabe como é que nós fazemos isso? Fazendo como nós fazemos com os nossos filhos. Aí nós temos 10 reais no bolso, aí a criança chega lá e diz: mamãe, o papai me dá dinheiro. Aí você diz: se eu tivesse eu dava. Mas não tem 10 reais no bolso, os teus 5 reais ali no bolso. Mas por que a gente mesmo diz assim: papai não me dá, mamãe não me dá, porque não tem? Porque nós não queremos nos desgastar com os nossos filhos.
Aí preferimos cumprir. Como nós vemos com as pessoas que estão lá fora, elas precisam de Cristo, e nós olhamos para elas e dizemos assim: Jesus te ama quando não ama. Está impactado com a frase? Jesus te ama quando Jesus não ama. Porque Cristo só ama o seu povo, a sua igreja. Apesar de nós sermos A sua igreja. Ele só tem uma noiva, ele não tem duas noivas. Ele só tem um povo, ele não tem dois povos. Ele ama o seu povo, a sua igreja, aqueles a quem ou por quem ele deu a sua vida, aqueles por quem ele levará para a sua glória. O restante, perdição eterna. Perdição eterna. Se você quer que alguém seja amado por Cristo, pregue o Evangelho de Cristo àquela pessoa. E chama aquela pessoa do chão à glória. Leve a ele a verdade do Senhor. Porque se aquela pessoa morrer sem Cristo, o seu destino será perdição eterna. Sem escape, sem retorno e sem volta. Hebreus 9:27. Está destinado o homem morrer uma só vez, vindo após isto juízo, perdição eterna, danação eterna. Tem um versículo que fala que sem palavras você pode, no caso da união de marido e mulher, né? Você sem palavras você pode ganhar o seu cônjuge, o Senhor. Sim, nós Sem confortamos. essa imposição, orando, que é obra do Espírito Santo, né? Veja, existem dois meios de nós levarmos o Evangelho para alguém: o meio ordinário e o meio extraordinário. O meio ordinário, pregando o Evangelho. Tanto é que Cristo diz lá em Mateus 28: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ide por todo mundo é pessoas. Vamos às pessoas, preguemos o Evangelho. Nós não podemos deixar de fazer isso e abrir um espaço. Muita gente acredita que somente pastores, presbíteros e diáconos são responsáveis pela pregação do Evangelho. Não. A pregação do Evangelho é para quem é discípulo de Cristo. Eu e você pregamos o Evangelho indiscriminadamente ao meu vizinho, ao meu inimigo, aquele que eu nem conheço, aquele a quem eu não tenho contato, mas por ocasião de um acidente eu encontro, eu prego o Evangelho. Então é o meio ordinário, prego o Evangelho para aquelas pessoas que estão próximas a mim. E existe o meio extraordinário, que nós pregamos com as nossas ações. Como é que acontece isso? O nosso comportamento fala conosco. Nós estamos em um determinado local, ninguém nos conhece, ou nos conhece, mas nos observa. Então, a nossa lealdade, a nossa forma de agir. Então, você dá um exemplo. Você está lá por trás do balcão, você é um atendente farmacêutico. Tem algum farmacêutico aqui? Você é um médico, por exemplo. A sua forma de agir com um paciente, a sua forma caridosa, piedosa de tratá-lo, você nem conhece, mas você se compadece da dor daquela pessoa. A sua ação ali falou. Aquela pessoa vai dizer assim: que médica boa, que médico bom, mas me tratou tão bem, como se me conhecesse desde a infância. Ele vai de tudo, se tiver outra doença, voltar para ele novamente, porque sabe que vai ser tratado bem, começa a ter respeito. Sabe por quê, irmãos? Porque nós devemos tratar as pessoas como se nós estivéssemos atendendo a Cristo. Imagine que ele chegar lá na sua loja e dizer assim: eu quero um remédio. Como é que você trataria? Se ele estivesse lá na fila do seu estabelecimento, como é que você o trataria? Você já imaginou como cristão você pudesse tratar as pessoas assim? Então, sua ação falou com você. É um meio extraordinário. O ordinário é pela fala. Eu sou um cristão, gostaria de anunciar Cristo a você. Mas a forma de tratamento que nós temos com as pessoas também fala por nós. Impacta. Você nem precisa dizer que é cristão para a pessoa pensar, já imaginar, olhar para você e dizer: é diferente. Olha, eu nem sei quem é, mas aquela pessoa é diferente. Quantas vezes não aconteceu comigo? Chegar num estabelecimento para comprar alguma coisa,
e ser tão bem atendido e comprar o produto e ir para casa. Mas quando eu passar pela loja novamente, eu fazer questão só de entrar para ser atendido tão bem como fui anteriormente. Aí quando eu chego lá e vi outro atendente, aí a gente, não, eu queria ser atendido por aquela pessoa ali. Porque eu tenho certeza que se for atendido por aquela pessoa ali, eu vou ser atendido bem. Mas você chega no estabelecimento, e não está lá, você o que é? O que é que você quer? Não quer nada. Ou ela passa por você e nem lhe vê. Ou tosse o rosto. Quantas vezes você volta no estabelecimento? Nenhuma vez. Então veja, nós temos um meio ordinário de falarmos de Cristo. E aí falamos, por exemplo, com as pessoas que estão mais próximas de nós, com os nossos parentes, com os nossos amigos, com as pessoas que estão ali ao nosso redor. Existe um meio extraordinário, que a gente sai na rua, ei, Jesus quer salvar você, viu? Moça, ei, Jesus quer salvar você. Obviamente você não vai fazer isso. Mas a sua postura, a sua impositura no local, a sua forma caridosa de viver, faz com que as pessoas olhem para você de forma diferente e queiram saber quem você é. Aí pergunta lá para o amigo, conhece? Agora eu não conheço, mas já percebeu, né? É diferente, né? Tem um jeito bom, né? As pessoas não querem chegar próximo de você, trabalhar com você, observar você. E básico, nós somos observados. Você é observado por alguém, não sei quem. Não é que alguém tenha uma arma para observar para matar, né? Veja, não é nesse sentido, mas as pessoas já observam. Agora, o que é que elas secretamente dizem de nós? Que exemplo nós estamos dando? Como é que nossa vida está falando? O que aconteceu com eles? A mulher viu que ele era um homem diferente. Justo! Viu que era um homem diferente. Deixa eu contar uma história para você. Lá na aliança, eu acho que eu cheguei a contar umas 3 vezes. O pessoal sabe me decorar. Você já ouviu falar? É um pregador do Evangelho. Em Sadhu, o nome dele é engraçado, porque ele era indiano. Sadhu Singh. Nunca ouviu falar dessa questão? Sadhu Singh. Lá no seminário a gente aprendia sobre história das missões. Ele ficou conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos. Vou explicar já. Ele era hindu. Um dia estava na rua, ele vai caminhando e encontrou um pedaço de papel no chão, escrito em idioma nacional. Então ele pega esse pedacinho de papel e no pedaço de papel estava escrito assim, na língua dele: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. É o único publicação. E aquele homem ficou interessado em saber quem havia escrito aquilo. Então ele procurou informações e um cristão lá da sua aldeia disse: olha, quem disse essas palavras foi um homem chamado Jesus, e apresentou Jesus para Sadhu Singh. Ele se converteu verdadeiramente. Mas nunca lhe saiu da mente aquela expressão: ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então ele decidiu fazer o que o seu mestre mandava. Então ele saiu pregando o evangelho e na área onde ele habitava era uma área montanhosa e que em uma estação lá do período do ano nevava muito. Então para ir para a aldeia vizinha tinha que cruzar essa área. Então a sola das sandálias que ele calçava enrijeceu devido ao gelo, né, o frio, e quebrou. E ele não parou, ele foi andando. E a sola do seu pé congelou a tal ponto de sangrar. E sangrava muito. E mesmo assim não parou. Chegou na aldeia assim, e bateu na porta de alguém. Uma mãe com uma criança pequena estava dentro de casa, chamou o filho assim: olha, vai lá fora, provavelmente é teu pai que chegou no trabalho, abre a porta. E o menino foi lá, abriu a porta, voltou correndo para a barra da sala da mãe. A mãe pergunta: o seu pai não entrou?
Jesus. Quem está lá fora é Jesus. Quem está lá fora era sábio, sim. Não disseram uma só palavra, mas que o seu exemplo já falava quem ele era. Será que alguém um dia não já disse assim acerca de você? O irmão Roberto, qual é o sobrenome da sua família? Nunes Rocha. Nunes Rocha. Então, será que alguém um dia já disse assim acerca dele? É um dos Rocha? Ou é um dos Nunes? Pela forma de se comportar como Nunes, ou pela forma de se comportar como Rocha? Mas será que alguém um dia já disse assim acerca de você? É um cristão, pela forma de se comportar como um. Então veja, extraordinariamente, nós exibimos pelo nosso comportamento de quem nós somos filhos. Porque nós somos diferentes deles. E veja, que o nosso comportamento deve apelar aos homens ao arrependimento, chamar os homens ao arrependimento. Então, se devemos fazer com a voz ordinária, mas também devemos fazer de forma extraordinária. E não é nem porque queremos, é o nosso estilo de vida que vai falar disso. Então nós somos diferentes. Porque houve separação e Deus faz isso. Agora nós queremos chamar os perdidos à luz, aos que estão em trevas para a luz do Senhor. Nós devemos fazer isso com uma firme demonstração de amor. Ok? Eu encerro agora aqui pela manhã. Vou encerrar com a oração. Agora, quando terminar aqui, então, se alguém quiser ficar para fazer perguntas sobre o que nós estudamos, eu vou ter o maior prazer em responder. Se eu não souber, depois eu vou. Ok? Ficar de pé, vamos orar. Um dia você já se perguntou quando é que você vai orar, você se coloca de pé? Sabe que isso tem um significado para a vida? A gente vai chegar nessa. Senhor, nós te agradecemos por todo o cuidado que o Senhor tem tido para com as nossas almas, para com as nossas vidas. Nós te louvamos. Queremos te agradecer porque o Senhor verdadeiramente tem nos ensinado a palavra do Evangelho. Portanto, nos ensina a viver a tua verdade. Dá-nos um coração contrito, pronto e quebrantado, para que, esmagado em tua presença, nós possamos ser aceitos por ti, porque Cristo nos moeu para nos levar para Ele. Santo Senhor, ajuda-nos em nossas vidas para vivermos em busca de tua glória, sempre e sem cessar. Nós te louvamos e te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que cuida de nós. E louvamos e te agradecemos agora, para todos sempre. Amém. Amém. Senhor,